Neste vídeo eu separei para nós 4 palavrinhas aqui e aqui, preparando esta aula, eu me deparei com essas 2 palavrinhas aqui que são polêmicas no nosso Guarani. Eu preciso estudar muito profundamente, vou recorrer a algum professor de Guarani. Se houver algum professor de Guarani aqui no canal que tenha esse conhecimento da próxima aula que eu vou passando aqui, quiser me dar uma força, me ajudar, eu vou ser muito grato, porque eu realmente agora, até a minha cabeça bugou nessa parte. Porque nós falamos o Guarani, né? E tem coisas que nós falamos, sabemos o significado, mas não sabemos como explicar e como ensinar e quando e como usar. Então eu trouxe essas 4 palavras aqui para a gente entender, por exemplo, como funcionam, né? Vamos ver aqui então esta primeira palavra que eu trouxe, que é tatá. Tatá quer dizer fogo. Tatá é fogo. Tatá, fogo. Aí aqui nós temos do lado, quando tem fogo acontece o que? Queima, né? Então cai quer dizer queimar. Cai, queimar. Cai, queimar. Mandu. Mandu, aqui essa palavrinha quer dizer acender. Eu acho que se escreve assim. Se não for assim, vocês me respondam aí nos comentários, tá? Acender. E rapu quer dizer o quê? Também quer dizer queimar. Queimar. Ok. Puxa, e agora? O que que acontece? Quando que eu uso cai? Quando que eu uso rapu? Quando que eu uso, por exemplo, rapu e cai? Vamos nos focar nesse, porque ainda nós temos aqui, por exemplo, no Muandu, temos ainda uma outra palavrinha. Deixa eu só procurar ela aqui. Uma outra palavrinha aqui que chamamos de... Vou trazer aqui, ó. Já vou aumentar aqui de novo a lousa, tá? Chamamos de tendu, que também quer dizer aceso. Seria como se fosse aceso, acender. Tendu seria como se fosse aceso, acender. Então vou colocar aqui aceso, só pra gente diferenciar. Aceso. Agora reparem bem a complicação que estamos entrando. Gente, isso aqui é aula já bem avançada, tá? Então nós vamos tentar interpretar aqui essa e essa seria a mesma coisa, o mesmo significado, tá? Mandu e tendu seria aceso. E eu já vou explicar para vocês a respeito disso primeiramente. Depois vamos para cai e rapu também, que é o mesmo, como que eu posso dizer para vocês, o mesmo significado. E ainda poderíamos usar esse rapu, por isso que eu estava pedindo a ajuda dos professores de Guarani aí, se eles têm acesso a isso. Que podemos usar também tapu, tapu assim, que seria queimar também, só que na palavra triforme. E já vou explicar para vocês o porquê. Tapu, que é também queimar, né? Que é também queimar, uma palavra triforme. E aí vocês já sabem que a palavra triforme, para conjugar, a gente muda a letra T para R e para H, né? Aqui no caso já temos o H, que é uma forma, que seria também um verbo, eu acho. E é bem complicado, mas vamos tentar entender isso aqui. Eu vou jogar um pouquinho para cá. Deixa eu ver como é que tá aqui na lousa, se tá aparecendo. Tá sim, dá até para jogar mais. Esses vídeos assim eu vou fazendo meio que ao vivo e a gente não vai editar eles muito, tá? Então vamos ver aqui primeiramente. Vamos ver primeiro sobre Muandu, né? O que é Muandu? Muandu, por exemplo, eu vou colocar aqui para escrever. Se eu for conjugar Muandu, eu consigo conjugar ele direto assim, She Amandu, assim, She Amandu quer dizer eu acendo, né? Se eu for falar, por exemplo, eu acendo fogo, então eu vou colocar tatá, né? She Amandu tatá, né? She Amandu tatá, ok? She Amandu tatá quer dizer eu acendo o fogo. Eu acendo fogo. Eu acendo fogo. Deixa eu só esticar aqui isso aqui, deixar bonitinho para nós. Eu acendo fogo
Posso inclusive colocar aqui, por exemplo, assim, ó. Chamando petatá, né? Para ficar mais bonitinho. Chamando petatá, eu acendo o fogo. Ok, eu acendo fogo, né? Eu prendo fogo, acendo fogo. Agora, se eu for falar assim, o fogo está aceso, né? Olha só a diferença. Ó, o fogo acendeu. Vou colocar assim, o fogo acendeu, ou pegou fogo, né? Quando eu falo mandu, eu estou falando estou acendendo, né? Aí quando eu falo se o fogo está aceso, eu falaria, por exemplo, assim. P, assim, ó, petatá, rendu. Ó, petatá, rendu. Petatá, rendu, né? Que seria o fogo está aceso. O fogo está aceso. Opa, aceso assim. Petatá, rendu, o fogo está aceso. Olha só que coisa, né, gente? O fogo está aceso. Agora, vocês prestaram atenção aqui que nós temos tendu, que conjugamos como rendu, né? Tendu, então, seria o aceso com a letra T. Para a gente conjugar, a gente mudaria para a letra H. A gente mudaria aqui para a letra H, que é o tendu. Aí, no caso, se eu for falar, por exemplo, vou acender a luz, como que eu falaria? Seria simplesmente só mudar aqui, por exemplo, como nós falamos luz mesmo no Guarani, que usamos do espanhol, então seria assim, a luz, né? Então se for falar vou acender, eu acendo a luz, né? Se eu vou falar vou acender a luz, aqui só vou deixar para vocês entenderem um pouco, né? Aqui. Aquela hora eu falei o fogo, agora a luz. Che amandu peluz. Che amandu peluz. Che amandu peluz. Quer dizer, eu acendo a luz. Se eu fosse falar eu acendo fogo, seria che amandu pe tatá. Tatá é fogo. Então, che amandu quer dizer eu acendo. P é o adjetivo demonstrativo. Então, che amandu peluz ou che amandu pe tatá. Eu acendo fogo, eu acendo a luz. Se eu for mudar aqui, se eu for falar assim, vou acender a luz, né? Então já tem que conjugar esse mandu no futuro. Então seria assim, amandu tá peluz, né? Amandu tá peluz seria a tradução de vou acender a luz. Amandu tá peluz, vou acender a luz. Agora nós vamos pular aqui para o fogo está aceso, né? Então, petatá rendu. Petatá rendu. Petatá rendu. Quer dizer, o fogo está aceso. Bom, agora vimos esse pequeno exemplo. Agora nós vamos mudar o exemplo para cai e rapu. Cai e rapu. Por exemplo, vou escrever uma frase bem didática aqui. Sou o cai tape. Opa. Assim, eu sou o Caetatape. O que eu falei aqui? A carne queimou no fogo. Lógico, vai queimar se for no fogo. Às vezes no sal também queima, né? Mas é óbvio que vai queimar no fogo, né? Mas só para estudo. Então, a carne queimou no fogo. A carne queimou no fogo seria so o okai tatape. Reparem que estamos falando da carne, que é um terceiro, por isso temos a letra O da terceira pessoa para conjugar este verbo kai, que é queimar, né? Tatape, okai tatape, queimou no fogo. A carne queimou no fogo. Okai, né? Este kai, então, seria, pode ser a carne
queima, no caso aqui teria que ser queima, tá? É que a gente não conjuga isto aqui corretamente, por isso que eu coloquei queimou. Porque se a pessoa falar pra você, por exemplo, assim, soou kaitatape, a carne queimou no fogo. Ela não está falando que a carne queima no fogo, mas na teoria, né, no correto da linguagem seria queima. Então a carne queima no fogo e não queimou. Se eu fosse falar queimou, posso falar okai akue ou se não okai kuri, usando as partículas do passado, que eu também já dei aula sobre isso. Vocês podem pesquisar aqui no canal que tem aula sobre partículas de passado. Mas, voltando aqui para deixar da forma coloquial, quando você ouvir esta frase, a pessoa vai estar se referindo que é algo que já aconteceu, o kai, né? O kai seria isso como algo que já aconteceu. Se eu for falar, por exemplo, assim, o fogo, o fogo queima, né? O fogo queima a roupa, por exemplo. Tatá, o rapu, pe, ao. Assim. O fogo queima a roupa. Tá vendo que agora vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. Deixa eu colocar a tradução para não confundir muito, né? Então, o fogo queima, ó, o fogo queima a roupa. Quando eu falo que o fogo queima a roupa, olhem só, por que eu já não uso mais o cai? Reparem que aqui a carne queima ou queimou, a carne queima, né? Eu não posso falar tatá ou cai, porque se eu falar que tatá ou cai, eu estou falando que o fogo queima, que o fogo queimou, né? Que o fogo está queimando, tipo assim, que o fogo em si seria um objeto que se queima, por exemplo, no caso aqui o que está queimando é a roupa, né? E aqui o que está queimando é a carne. Não sei se vocês conseguem entender a teoria disto, por exemplo, se eu falar que o fogo cai, eu estou falando que o fogo é que está se queimando. O fogo próprio está se queimando. Ele mesmo está queimando ele e se consumindo, né? Mas o fogo ele queima outras coisas. Então por isso que eu não posso usar o cai, né? Então eu acho que esse cai aqui acho que é próprio da ação do fogo, né? E aqui, por exemplo, eu estou indicando algo que não sei como explicar, gente. Eu vou ter que estudar mais um pouco sobre isso para a gente entender melhor. Mas a a despeito de que isso é muito usado no nosso dia a dia, principalmente, eh, vocês vão entender já nas outras frases que eu vou fazer aqui, por exemplo, numa situação de praia, quando se refere ao sol, vocês vão entender exatamente o que é queimar, tá? Então aqui, tatá o rapu peao, quer dizer, o fogo queima a roupa. Aqui eu não posso usar de jeito nenhum cai. Posso, por exemplo, mudar, né? Se eu falo assim, tatá o rapu peao, o fogo está queimando a roupa, né? O fogo queima a roupa. Se eu for falar, a roupa está queimando no fogo, né? Aí sim, ó, por exemplo, tatape o cai peao. A roupa queima no fogo. Tá vendo? Não o fogo queima a roupa, seria somente essa diferença. Aí deixa eu mudar aqui. A roupa queima no fogo, né? Vocês viram a diferença? Tatape ou kaiao, neste caso, nós estamos falando que a roupa está queimando no fogo. A roupa queima no fogo. A roupa queima no fogo, tatape ou kaipeao. E se eu falar que o fogo está queimando a roupa, ou o fogo queima a roupa, eu tenho que falar o rapu. Rapu, para quando o fogo queima. E quando se queima no fogo, eu uso kai, tá? O kai, que vem de kai, que é queimar. Quando o fogo queima, então nós usaríamos rapu, quando ele faz a sua ação de queimar. E quando algo se queima nele, aí então nós usamos kai. Eu acho que seria mais isso, né? Porque reparem que se eu falar aqui, por exemplo, sou o kaitatape, né? Sou o kaitatape. Eu posso falar assim, tatá o rapu pessoa também. E quer dizer, a carne queimou. Se o fogo queima na carne, ou seja, se a carne queima no fogo, o fogo queima a carne. Por exemplo, seria isto, né? A lógica. Então, assim, tudo que o fogo faz cai.
E tudo que o fogo faz é rapı, tá? Tudo que o fogo faz, por exemplo, a ação do fogo é rapı. Deixa eu escrever aqui para nós, que isso é interessante. Até eu estou aprendendo com isso. A ação do fogo, rapı. Ok? Aí, o que acontece no fogo, por exemplo, a ação do fogo, ou seja, tudo que o fogo faz é rapı. E tudo que cai no fogo, aí assim, o que se projeta no fogo aí o que se projeta no fogo seria cai. Então temos rapı, que é a ação do fogo, por exemplo. Se eu vejo fogo pegando a casa, então o fogo faz o quê? O rapı a casa, né? E se eu vejo a casa queimando, eu vou falar o quê? A casa está queimando. Então, o fogo, quando queima, é rapı e quando está queimando, é cai. Acho que seria mais ou menos essa a lógica, né? Então, é uma forma bem simples da gente entender. Se eu vejo, por exemplo, uma casa pegando fogo, né? Eu estou falando a casa okai, né? Okai, a casa okai, está pegando fogo. E, por exemplo, se eu ver, por exemplo, fogo queimando a casa, aí nesse caso o que o fogo está fazendo? O rapı a casa. O fogo o rapı a casa e a casa ao cair no fogo. Deu para entender mais ou menos? É bem complicado, né? Agora, para a gente finalizar esta aula, a gente vai entender de novo sobre cai, né? Que é respeito cai aqui. Vamos ver de novo cai. E vamos ver também rapı, neste caso na luz do sol, tá? E vamos ver o quarahı, que quer dizer sol. Quarahı. Muito bem, você está na praia, né? E você pode falar assim. Lomo. Lomo tem que ter acento aqui, então. Opa, eu vou escrever direitinho aqui, tá? Lomo. Caipaité. Quarahıpe. Quarahı. Olha só, Shelomo Caipaité Quarahıpe quer dizer acho que é as minhas costas, né? Eu vou colocar minhas costas. Minhas costas queimou no sol. Assim, minhas costas queimou no sol. Ou a minha costa queimou no sol. Deixa eu só mudar a cor deste fundo para a gente interpretar melhor. Assim, deixa eu colocar uma cor diferente. Aqui eu colocar um azul. Assim. Ó, minhas costas, né? Eu coloquei mis. Deixa eu mudar aqui. Minhas, né? Minhas. Aí. Minhas costas queimou no sol. Então seria Shelomo Caipaité Quarahıpe. Shelomo Caipaité Quarahıpe. Vamos entender aqui. Shelomo Caipaité Quarahıpe. Eu podia falar também Shelomo Okai Paité Quarahıpe. Mas aqui no caso eu estou falando minhas costas. Queimou. Se queimou ou queima tudo no sol, né? Queima, no caso, quando a gente tá na praia de costas deitada e o sol assim queima, né? Não sei se é queima que fala, algo assim, né? Que queima a pele, né? Aí a pessoa vai falar assim, né? Aqui você tá contando para alguém que suas costas queimou, né? No sol, né? Queimou, né? Okai Quarahıpe, né? Aí a pessoa pode falar assim. Deixa eu escrever aqui. P Quarahı Imbarete. Nhanderapı Rapı Paité. Ó. Então aqui no caso eu já mudei, né? Pra gente entender. Lembra que eu falei pra vocês que também tem a do rapı, que no caso é quando o sol queima. Então aqui ela está falando assim. Pequarahı imbarete nhande. Deixa eu tirar esse aqui que tá errado, né? Agora sim. Pequarahı imbarete
corrigindo aqui. Nhanderapu paitê. Pequarahu imbaretê. Nhanderapu paitê. Pequarahu imbaretê. Nhanderapu paitê. Aí está falando assim. Aquele sol, ou esse sol, é muito forte ou forte. Vou colocar muito forte. Forte. E nos queima muito. Vou colocar assim. Agora vocês estão entendendo aqui como que muda. Cai rapu, né? Então, cai é queimar. Rapu também é queimar, ou queimado neste caso, né? Então aqui no caso, esse sol é muito forte e nos queima muito, né? Seria Pequarahu imbaretê nhanderapu paitê. Agora é a mesma teoria do fogo. Por exemplo, se eu estou no sol, eu me queimo. E quando eu me queimo, então seria cai. Se eu vou falar eu me queimo no sol, she akai. She akai, eu me queimo. Se eu vou falar o sol me queima, xerapu, quarahu, xerapu, né? Então, eu vou falar o sol nos queima, nhanderapu, né? Se eu for falar o sol te queima, nderapu. Se eu for falar você se queima no sol, nderekai, quarahupe, ok? Acredito que esta aula de hoje já deu para entender um pouco dessas coisas. Vamos fazer mais aulas sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. E me escrevam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu quero fazer uma live sobre isso aqui para ser melhor para as nossas explicações. E assim finalizamos aqui o nosso vídeo. Ha Jadioshá PV.